Bem-vindos à Soma dos Dias, eu sou o Hugo Neutel. Neste segundo episódio, a temperatura recorde do país político, com a comissão de inquérito à TAP, que quase parece já não ser a TAP, a fazer subir o mercúrio e a deixar bocas abertas enquanto tenta esclarecer o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas na noite do dia 26 de abril. João Galamba diz que não mentiu, não escondeu e foi ameaçado por Frederico Pinheiro. O ex-adjunto jura que foi ao contrário. Mais à frente nesta edição, um convidado especial, João Soares, para falar sobre a Expo 98, 25 anos depois do evento que aconteceu quando era presidente da Câmara de Lisboa. Vamos falar sobre a importância da exposição que mudou a face oriental da capital portuguesa. Comigo estão Paulo Ribeiro Pinto e Vítor Rodrigues Oliveira. Os cuidados técnicos são da Inês Alegria. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a comissão de inquérito, que da TAP já parece ter só o nome, com o país a discutir se o ministro mentiu ou não, isso no Ministério das Infraestruturas, no dia 26 de abril. Houve ou não um roubo, ameaças e agressões. Nesta semana vimos o ministro João Galamba a responder ao ex-adjunto Frederico Pinheiro, que também foi ouvido pelos deputados. Não agredi ninguém. Apenas me libertei em legítima defesa de 4 pessoas que me empurraram e puxaram e me tentaram tirar a mochila. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham sequestrado. Sou o agredido e não o agressor. Frederico Pinheiro desobedeceu a instruções do chefe de gabinete, mentiu a colegas, mentiu-me a mim e, como disse a minha chefe de gabinete ontem, também havia informação de que por vezes Frederico Pinheiro se deslocava a horas impróprias ao Ministério das Infraestruturas para tirar cópias e impressões. O senhor Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente e creio que isso é comprovado se houver acesso a essa chamada, eventualmente. Nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro, e não foi pouco, senhor deputado. E pode ter a certeza que se havia alguém mesmo muito exaltado naquele telefonema, não era seguramente eu. Sobre a famosa reunião secreta, ou melhor, sobre as 2 reuniões secretas, João Galamba argumentou ainda que estes encontros são normais e garante que não escondeu nada aos portugueses. Eu não menti ao país, o comunicado é 100% válido, era e é hoje ainda 100% válido. Não menti, exerci aquilo que entendo ser a responsabilidade do Ministro da Tutela Setorial. Isso é inteiramente normal. Essa reunião foi normal, como aconteceram N reuniões preparatórias, todos os esforços para tudo enviar e, portanto, o contrário do que foi sugerido, que era ocultar. Fizemos o exato oposto e tentámos sempre, em todos os momentos, fazer o exato oposto. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Viva, Paulo! Contando também com a chefe de gabinete de João Galamba, foram 3 audições, dezenas de horas de perguntas e respostas. Os detalhes são muitos, mas olhando para o conjunto, uma visão de helicóptero, que destaques apontaste no teu bloco de notas? Eu tive a oportunidade de ir ouvindo as comissões de inquérito praticamente desde o início e como tu dizias no arranque do podcast, isto já deixou de ser uma comissão de inquérito sobre a TAP. De facto, já só tem o nome e pouco mais do que isso. São sucessões que vamos conhecendo de episódios tristíssimos daquilo que se passou no Ministério das Infraestruturas, que com detalhes, isto é quase um striptease de detalhes atrás de detalhes, de coisas que não deveriam ter acontecido nunca, coisas que nós, enquanto jornalistas, enquanto acompanhamos a cena política nacional, nunca imaginaríamos que pudesse acontecer. E há pormenores e há os tais detalhes que queimam como brasas na pele, neste caso, porque são de tal forma impressionantes e várias vezes foram utilizadas palavras como perplexidade.
e de facto são momentos em que os portugueses e quem assiste à Comissão de Inquérito são momentos perplexos de situações que não era suposto acontecer no momento, num Estado de Direito e num Ministério, com aquelas pessoas que são responsáveis por pastas importantes, num momento importante da venda da TAP, de um plano de reestruturação que foi, e já lá iremos daqui a pouco falar sobre ele, mas de um plano de reestruturação que foi aprovado pela Comissão Europeia, que teve vários momentos, que teve vários episódios, que teve dificuldades, que teve avanços e recuos, e portanto tudo isto deixou já de ser sobre a gestão da TAP. As 3 primeiras ou 4 primeiras audições foram de facto sobre a gestão da TAP, muito ali já se conheceu de detalhes do que era a relação entre o Ministério das Infraestruturas, na altura liderado por Pedro Nuno Santos, e a administração da TAP. Agora ficaram a conhecer sobre um outro episódio, que é um episódio de pancadaria, de ameaças, e isto são versões de um e de outro. A verdade de um e de outros factos que um e outro assistiram ou não, no caso do Ministro Galamba não assistiu. Sendo que se adivinha que alguns deles nunca provavelmente saberemos qual é a versão correta. Provavelmente, porque isto é como fazer uma acariação em público. E o Ministro tem a defesa de que de facto não estava naquele momento no Ministério, era a chefe de gabinete e mais 2 assessoras de imprensa e uma outra personagem que faz parte dos administrativos do Ministério, mas pouco mais do que isto. Isto são versões muitas vezes contraditórias, há várias contradições e detalhes contraditórios sobre, por exemplo, quem é que chamou a PSP, quem é que teve a iniciativa de fechar as portas do Ministério para impedir a saída do ex-adjunto Frederico Pinheiro, em que momento e quem é que o fez, por ordem de quem, ou se foi iniciativa própria. Quer dizer, tudo isto são detalhes que, como dizias, provavelmente nunca iremos saber exatamente. E há um deles que chama particularmente a atenção, ou pelo menos chamou-me a mim, sei que não fui o único. É que ficámos a saber, através da chefe de gabinete, do Ministro das Infraestruturas, Eugénia Correia, que não havia, pelo menos até certo ponto, uma cópia do plano de reestruturação da TAP no arquivo do Ministério. Havia uma no computador de Frederico Pinheiro e não no arquivo do Ministério. Como é que podemos interpretar isto? Essa será, porventura, a maior das perplexidades se pensarmos em termos de gestão da coisa pública. É impensável que um plano de reestruturação de uma companhia aérea como a TAP, que tem informação confidencial, financeira, eventualmente, porventura, de outras empresas que estejam interessadas na compra de parte ou totalidade da companhia. Tudo isso, se nós pensarmos que é um documento muito importante, que aliás que nunca foi divulgado, portanto a importância é de tal ordem que o documento continua classificado, como é que é possível que o Ministério não tenha uma cópia nos serviços de arquivo próprio? Aliás, a chefe de gabinete, Eugénia Correia, teve uma passagem na audição muito interessante em que ela dizia: mas quando eu cheguei em janeiro ao Ministério já não havia uma cópia no serviço de arquivo do Ministério. Então, se não havia, porquê é que não foi feita? Porque é que só havia uma cópia no computador de um adjunto, nem sequer o computador de um membro sénior do gabinete. Tudo isto, de facto, é uma grande perplexidade e foi o que até agora, em termos de facto, mais me deixou perplexo, utilizando novamente a palavra, do que aconteceu naqueles meses em que Frederico Pinheiro foi adjunto de João Galamba. E agora, para terminar, Paulo, olhando para tudo isto, este é um caso que não envolve apenas o Ministério das Infraestruturas. Como é que sai a imagem do Governo depois de todas estas revelações e contradições que o país tem vindo a conhecer? É uma imagem de grande fragilidade, porque o caso
todo este caso rocambolesco das agressões no Ministério já deixou de estar limitado às fronteiras do próprio Ministério, já respingou para todo o Governo. Aliás, quando o Ministro João Galamba diz que na noite em que ocorreram as alegadas agressões, ele ligou para o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, que viemos a saber e dar uma nota aos nossos ouvintes. Nós estamos a gravar num momento em que a Comissão ainda decorre. Ainda decorre. E deverá ainda decorrer por largas horas. E estamos a falar da audição do Ministro João Galamba, ainda decorre. Mas João Galamba telefonou ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, que agora disse que teria sido ele a dizer-lhe para ligar para o SIS. Ligou para a Ministra da Justiça, ligou para o Ministro da Administração Interna, também uma novidade dada pelo Ministro nesta audição, e que ainda tentou falar com o Primeiro-Ministro, que não atendeu porque supostamente estaria a conduzir. Quer dizer, tudo isto já mancha todo o Governo, isto é impossível. E depois eu acho que o que se retira depois de António Costa, do Primeiro-Ministro, ter segurado João Galamba, e ter dito que não encontrou, depois de recolher todos os dados, de falar com várias pessoas, não encontrou ali qualquer motivo que fosse justificativo para demitir João Galamba. Há um ponto essencial, é que neste momento o Governo está preso a João Galamba e o contrário também acontece. E se João Galamba cair, o Governo tem muita dificuldade em ter argumentos e justificação para continuar. Paulo Ribeiro Pinto e a Comissão de Inquérito à TAP, com o caso de João Galamba, que tem marcado as manchetes da imprensa em geral e que tem marcado a atualidade política do país, e agora a Expo 98. Há 25 anos, esta era uma das melodias mais reconhecidas no país. A Expo 98. Venha mergulhar no futuro. Sexta-feira, 22 de maio de 1998. 16 mil pessoas estreavam a Exposição Internacional de Lisboa. Até ao fecho do evento, no final de setembro, mais de 11 milhões de visitantes passaram pelo espaço que mudou a face da capital, o Parque das Nações. João Soares, o Presidente da Câmara, entre 1995 e 2002, é convidado desta edição da Soma dos Dias. Comecei por perguntar-lhe que palavras escolheria para descrever o legado da Expo 98. Ele respondeu assim: sucesso. Eu acho que a Expo 98 foi, ao contrário do que muitos pensaram, foi um imenso sucesso. E todas as grandes apostas que fizeram em termos de cidade foram bem-sucedidas e estão aí, podem ser testadas, não é conversa fiada, nem aquilo que vocês chamam às vezes de conversa de políticos. Eu sou político, tenho orgulho em ser político, sou um homem sério também, faço questão de acrescentar, e aquilo que digo é rigoroso e exato. Eu era autarca quando a decisão de termos a Expo 98 aconteceu. Trabalhei antes como autarca também na equipa de Jorge Sampaio, então dirigida por Jorge Sampaio, com os principais promotores da Expo 98 enquanto candidatura, que foram o António Mega Ferreira, de quem eu era amigo, porque tínhamos sido colegas de Faculdade de Direito e colegas dos movimentos estudantis contra a ditadura, e também com o Graça Moura. Nomes responsáveis pela seguramente de todo para o mim, eles são os dois os principais nomes responsáveis, António Mega Ferreira por esta ordem e Graça Moura, Vasco Graça Moura, com formações políticas diferentes, mas de facto com uma capacidade de gerar energias e sobretudo com uma preparação cultural notável, mas também com capacidade diplomática e tal. Claro que os nossos diplomatas também ajudaram e os autarcas estiveram muito envolvidos na equipa com o Jorge Sampaio. Eu lembro muito bem dessas discussões. Nós tivemos uma posição muito importante no sentido de nós tínhamos aprendido muito, todos, com a Expo 92 em Sevilha. E também, nesse mesmo ano, Espanha fez a tripla, fez a Capital Europeia da Cultura em 92 em Madrid, fez a Expo 92 em Sevilha e também com Barcelona, Jogos Olímpicos de 92.
E nós aprendemos sobretudo com os erros dos nossos vizinhos espanhóis, e Sevilha foi um imenso erro, que ainda hoje está à vista, ainda não conseguiu ser resolvido, a Ilha da Cartucha, salvo erro. Eu fui lá várias vezes, enquanto simples cidadão, fazendo aquelas bichas inacreditáveis para entrar nos pavilhões, alguns bem deslumbrantes, e também enquanto autarca. Fui várias vezes enquanto autarca para ver como é que as coisas estavam a funcionar, e de facto Sevilha foi interessante enquanto projeto, mas nos meses que durou a exposição, depois deixou de servir para o que quer que fosse. E essa foi a maior lição que nós aprendemos. Será o maior legado da Expo 98, o Parque das Nações, no fundo, o reativar de uma parte da cidade que estava adormecida e que não era usufruída nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista habitacional? Claro que sim. Eu, infelizmente, para mim, sou mais velho que você. Portanto, lembro-me dos hidroaviões, que eram antes do aeroporto de Lisboa, as ligações principais faziam-se até aos anos 40 com hidroaviões, que eram sobretudo britânicos, mas houve também alguns portugueses e alguns americanos que faziam o voo transatlântico durante a Segunda Grande Guerra. Por exemplo, o João Moulin, que passou por Lisboa em 1941, foi para Londres num hidroavião que partiu daquela zona. E eu lembro-me de que o meu avô paterno, que era um grande geógrafo, historiador e ao mesmo tempo um pedagogo, e que levava os netos, a minha irmã e eu, a vermos as várias zonas da cidade, e lembro de ver os hidroaviões, ainda não completamente ferrugentos, nos cais ali da zona que é hoje a da Expo, e portanto lembro-me do que aquilo foi depois também como um pardieiro, onde se deitavam sucatas, onde estavam as piores unidades industriais, que felizmente tinham sido desativadas, nomeadamente refinarias, etc., e onde estavam depósitos de material militar transformados em sucata. Parte deles foram vendidos depois para Hollywood e para coisas desse tipo, porque havia necessidade de comprar tanques velhos, como eram aqueles que tinham sido usados pelo exército português até aos anos 60, ou coisa assim. Do ponto de vista arquitetónico, de vivência da cidade e até económico, será que podemos falar numa Lisboa até 1998, até à Expo 98, e de outra Lisboa a partir daí? Sim, quer dizer, é talvez uma das marcas mais importantes do século XX em Lisboa. Isso parece-me absolutamente indiscutível, embora eu pessoalmente continue a pensar, e também aqui servindo da minha experiência de ex-autarca durante 15 anos, em Lisboa, 12 anos em Lisboa, que a marca mais importante foi deixada por Duarte Pacheco, num contexto muito particular, porque era um homem que estava ao serviço da ditadura, mas era um homem com gênio, com talento, com capacidade de projetar e de mandar projetar e de escolher os melhores para projetar, e também com capacidade de executar. E ainda por cima tinha... Em circunstâncias políticas era que não isso que eu são ia as de hoje. dizer. Não, com circunstâncias políticas que lhe foram altamente favoráveis. Não é que eu esteja a defender o regime, mas a verdade é esta. Ele tinha a confiança do ditador, de Salazar, e, portanto, tinha um poder completamente totalitário atrás dele. O que ele fez na Rua de São Bento, por exemplo, em matéria de expropriações, onde ele queria fazer uma grande avenida que desse acesso à primeira autoestrada que construiu, até ao Jamor, e o Estado de Jamor foi ele que mandou fazer, e todo o arranjo de Monsanto, e o tornar Monsanto uma zona verde de Lisboa. Há imagens ainda dos anos 30 e tal, em que não há uma árvore em Monsanto. Tudo isso é obra de Duarte Pacheco. E obra do poder totalitário que ele teve a sorte de ter atrás dele, mas para usar de uma forma benigna. Não tenho nada, não estou a fazer recomendação de quem o apoiou, claro. Naturalmente. Na altura, a Expo foi um enorme sucesso, tanto em termos do número de visitantes, como até do ponto de vista económico. Julga que, desse ponto de vista dos benefícios económicos para a cidade, eles são impossíveis de contabilizar naturalmente, mas Lisboa, será que ainda beneficia economicamente da Expo 98? Ainda bem que coloco essa questão, porque parece-me que ela é importantíssima, e um dos grandes mitos que houve durante algum tempo, ainda com a Expo a funcionar, é que aquela operação não se pagava a si própria. Aquela operação pagou-se a si própria e transformou-se num imenso benefício para a cidade. Foi uma coisa, para mim, completamente indiscutível do ponto de vista institucional, de todos os equipamentos sociais, coletivos que ali estão instalados. Só para falar nos equipamentos de caráter cultural, como por exemplo o pavilhão, que hoje se chama Pavilhão Atlântico, já não se chama, tem o nome do sponsor, mas quer dizer, aquilo é uma fonte de receitas permanente para Lisboa. Tudo o resto, há equipamentos, claro, há coisas que ainda não correram bem, mas eu espero que venham a correr bem. Por exemplo, uma coisa que eu lamento profundamente é o Pavilhão de Portugal, que é uma obra notável do arquiteto Cisa Vieira. Eu tive o orgulho de ser um dos poucos
a usar a palavra no dia da abertura, que foi feita debaixo da pala. Estava o Presidente da República, então Jorge Sampaio, estava o representante do Governo para a Expo, mas que não falou, que era o atual Primeiro-Ministro António Costa, estava o Comissário, já não me lembro, é salvo erro, dinamarquês, o Comissário internacional que decidia as Expos, que esse falou, e estava o Primeiro-Ministro António Guterres, também falou. E cá o rapaz também fez um discursozinho e não foi nada mau. Já ninguém se lembra disso, mas tenho orgulho nesse Nesse dia, que foi um dia muitíssimo bonito. Além dos benefícios. E depois até ao fim, quer dizer, o final foi uma apoteose popular gigantesca. Você não se lembra, a nossa amiga técnica que está ali, a Inês, não se lembra porque não tinha nascido ainda. E quem nos dera a nós os dois não termos nascido nessa altura, mas tivemos a oportunidade de ver o que isso foi de absolutamente excepcional. Houve coisas que não correram tão bem. Por exemplo, o Pavilhão de Portugal já podia ter sido utilizado de outra forma e espero que a Universidade de Lisboa, que o tem agora sob a sua responsabilidade, encontre uma solução que esteja à altura, e não é difícil, esteja à altura da qualidade arquitetónica que ele está. Chegou de resto o arquiteto Cisa Vieira é o grande emblema também da Expo 98. A certo ponto chegou a avançar-se a possibilidade dos Conselhos de Ministros poder-se instalar lá a presidência do Conselho de Ministros, já há vários anos, mas isso acabou por não suceder. Era melhor não nos metermos por esses caminhos, porque senão acabamos com umas histórias que nós conhecemos dos novos aeroportos e dessas coisas. É preciso que alguém tome uma decisão que seja uma decisão capaz, e eu espero que o reitor da Universidade de Lisboa tome essa decisão capaz e dê vida a um espaço que merece viver e que é um espaço absolutamente lindo e deslumbrante. Aquela pala do arquiteto Cisa e do engenheiro que a fez também é deslumbrante. Na altura, qual foi o pavilhão que gostou mais de ver na Expo, tirando o de Portugal, naturalmente? Bem, o pavilhão de Portugal é de facto um pavilhão muito bom, mas já em Sevilha tinha sido também um pavilhão muito bom de arquitetura. Não sei se foi o arquiteto Sousa Moura, já não me lembro quem é que fez o pavilhão, mas um dos erros dos espanhóis em Sevilha foi pedir aos países para fazerem os pavilhões, e portanto os países gastavam o dinheiro que tinham para o conteúdo no pavilhão e nas soluções de arquitetura, e portanto depois os pavilhões às vezes eram um bocadinho mais pobres, e quiçá terá acontecido isso com o nosso em 92, mas era uma bela solução de arquitetura. Olha, eu gostei muito, por exemplo, do pavilhão dos belgas. O pavilhão dos belgas tinha uma escultura de um tipo que foi um grande caricaturista, que você, que é mais novo que eu, se lembra, já morreu, que era o Folon. Veio, aliás, a Lisboa e ofereceu também uma peça para Lisboa, que aí está, na zona do Castelo de São Jorge, e era um pavilhão, provavelmente, porque eu, nessa altura, já estava com amores com uma belga, que é hoje a minha mulher, e ele fez uma coisa que é também uma homenagem à chuva na Bélgica, ao Plat Pays que ele me é, que é um homem com guarda-chuva, mas o guarda-chuva, a estátua é metal, é o nosso tamanho, é um tamanho natural, mas depois o guarda-chuva é uma espécie de um cano, não se percebe que é um cano, parece mesmo uma vareta de guarda-chuva, só que quem faz a abóbada do guarda-chuva é a água que sai dessa vareta e, portanto, é ao mesmo tempo uma fonte. Foi uma das coisas que mais gostei, mas houve coisas muito, muito boas, não é? E, sobretudo, a possibilidade dos pavilhões voltarem a ser utilizados, porque isso foi um contributo, isso foi a Câmara que decididamente quis. Nós quisemos fazer cidade ali, e cidade vivida, e queríamos, sobretudo, que o espaço da fila antiga, que estava manifestamente já a arrebentar pelas costuras, passasse a ser o grande centro de congressos que é hoje de Lisboa, e que o espaço da exposição da Associação Industrial Portuguesa fosse no grosso dos pavilhões que o Estado fez na zona da Expo. E esses já se pagaram dezenas de vezes e têm funcionado muitíssimo bem para a cidade, para os mais diversos eventos. E houve ainda pavilhões que foram utilizados, que eram pavilhões desmontáveis, noutros pontos do país e que ainda estão a ser utilizados, nomeadamente em algumas terras mais do interior, e onde fizeram um grande sucesso. João Soares e as memórias da Expo 98, que no Negócios vamos também recuperar, aproveitando para olhar para o presente de parte das estruturas mais emblemáticas da exposição. Comigo está o editor de empresas do Negócios, Vítor Rodrigues Oliveira. Olá, Vítor. Olá. Na maior parte dos casos destas estruturas corre tudo mais ou menos de feição, mas não é em todos. O João Soares, por exemplo, mencionou o caso do Pavilhão de Portugal.
Sim, é um dos edifícios mais icónicos do Parque das Nações, com aquela pala gigante que pesa qualquer coisa como 1.400 toneladas, da autoria de Álvaro de Cisa Vieira, teve a participação de Eduardo Souto de Moura, está classificado como monumento de interesse público, isto para relevar aqui a importância simbólica deste edifício. É uma das obras de Cisa Vieira que são candidatas a Património Mundial da Unesco. Mas a verdade é que, apesar de tudo isto, desde que foi usado na Expo 98, tem estado praticamente ao abandono. Ainda serviu para exposições, teve recentemente alguma restauração, restaurante, café, chegou a ser pensado para a sede do Conselho de Ministros ou para acolher um museu de arquitetura, mas nada avançou e o potencial deste pavilhão está desde sempre e está ainda largamente por cumprir. Na verdade, o pavilhão de Portugal já começou a ter obras, só que quem por lá passar repara que estão paradas e já estão paradas desde outubro. Mas o que é que se passa então? O Negócios falou com o vice-reitor da Universidade de Lisboa e ele revelou-nos Que é quem gere a infraestrutura desde 2015 e revelou-nos que a empresa que estava a executar a empreitada comunicou à Universidade de Lisboa há cerca de um ano, em maio de 2022, que estava em processo de PER, o pedido especial de revitalização, não é? Em que as empresas entram quando estão com a corda na garganta, quando estão à beira da insolvência. Portanto, esta empresa não conseguiria cumprir os prazos da empreitada. E até setembro a Universidade de Lisboa tentou com esta empresa, a Tâmega Engineering, que a empreitada passasse para outra construtora, de forma a que os trabalhos pudessem avançar. As negociações falharam e em dezembro começaram com negociações com outra empresa para fazer as obras. A Universidade de Lisboa não nos revelou o nome dessa empresa, o processo arrastou-se agora até maio e o vice-reitor Vítor Leitão acredita que estarão perto de chegar a um acordo. Mas sendo assim, quando é que tudo isto vai estar pronto? Sim, primeiro têm de ser cumpridos todos os requisitos, nomeadamente o visto prévio do Tribunal de Contas, e depois as obras, e é um grande se, como sabemos em Portugal, se não houver uma derrapagem adicional, vão demorar um ano. Ou seja, na melhor das hipóteses, só para o ano, em 2024, e mesmo isso, a ver vamos. Aquele espaço vai servir para um centro de congressos, vai ter um auditório para cerca de 600 pessoas, 9 salas com capacidade para 75 a 250 pessoas, um centro de recepção de visitantes internacionais, um grande centro de exposições, um centro interpretativo do Parque das Nações, um restaurante e, deixo para o final de propósito, uma biblioteca, porque esta é outra novidade. O Negócios soube que na próxima segunda-feira a Universidade de Lisboa, a Câmara Municipal, a Junta do Parque das Nações e os herdeiros de Mega Ferreira, António Mega Ferreira, o escritor e jornalista que foi comissário da Expo 98. E um dos grandes responsáveis pelo evento. Um dos grandes mentores, ou se não mesmo o mentor, grande mentor da Expo 98 e que faleceu no final do ano passado. Todas estas entidades e pessoas vão assinar um memorando de entendimento para instalar no pavilhão a biblioteca pessoal de Mega Ferreira. E há ainda o caso de outra infraestrutura muito conhecida no Parque das Nações e que vem também, como quase todas do tempo da Expo 98, que é a Marina. O que é que se passa com a Marina? Mais um caso de abandono ao longo dos anos. Chegou a ser pensada para ter 1000 lugares de barcos, para ter lojas, restauração, muita animação. Mas o que fica verdadeiramente da história da Marina do Parque das Nações, desde a Expo, é o abandono, é o mau cheiro quando apareciam as lamas e processos em tribunal também. No início deste século, em 2001, e durante 8 anos, esteve fechada, sem gestão, até 2009, só nessa altura que voltou a ter barcos atracados. Hoje a situação já é diferente. Tivemos a oportunidade de ver o relatório e contas da concessionária, que permite concluir que, apesar de não haver lucro, há prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, ou quase 1 milhão de euros,
Mas já há bons sinais. O EBITDA, o resultado operacional, já foi ligeiramente positivo, o volume de negócios aumentou de um ano para o outro mais de 20% para cerca de 1 milhão de euros. O Porto de Recreio, que é o coração da Marina, esteve no ano passado praticamente cheio, 96% de taxa média de ocupação. Desde que voltou a estar operacional, nunca tinha tido este nível de ocupação, mas há uma série de problemas por resolver e alguns deles reconhece a própria concessionária, não serão resolvidos tão cedo. Só para dar este exemplo, um dos edifícios de Marina, que está pensado nomeadamente para restauração, tem problemas estruturais, precisa de forte investimento e a concessionária reconhece no relatório de contas do ano passado que até 2026, o fim da concessão, não se podem esperar grandes novidades aqui. Falámos de duas das infraestruturas mais simbólicas, mais emblemáticas, mais icónicas da Expo 98, ou do Parque das Nações, como quisermos chamar, mas houve muitas outras que nasceram nessa altura. Em relação aos restantes espaços e infraestruturas, chegámos a algumas conclusões? Há o caso também da Torre Vasco da Gama, tem um mirador que também esteve encerrado estes anos todos e que vai reabrir em breve ao público, e os outros espaços estão a funcionar bem, a Gar do Oriente, a Ponte Vasco da Gama, o Pavilhão do Conhecimento, que está também com níveis de visitas recorde e que tem a ambição de crescer, falámos com eles também. A Altice Arena, o ex-pavilhão Atlântico, que é a maior sala de espetáculos do país, o Oceanário e a FIL, que, como sabemos, recebe a Web Summit e entre muitas outras feiras. E assim terminamos este episódio. Obrigado, Vítor. Agradeço também ao Paulo Ribeiro Pinto. Eu sou o Hugo Neutelo. Foi o segundo episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.